Para sempre seja louvado o nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus de poder e grande glória, é maravilhoso estar em Tua presença, na Tua casa de oração neste lugar. E neste momento, Pai, clamamos ao Senhor para que a palavra a ser anunciada verdadeiramente seja a palavra que vem do Teu coração para o nosso coração. Que sempre o homem desapareça e somente o Senhor seja exaltado e glorificado, Pai, neste lugar. Que a Tua palavra encontre lugar em cada mente e em cada coração que a receber. E permita que o livre agir do Teu Santo Espírito faça com que aconteçam os seus efeitos. Pois é no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Você pode assentar aplaudindo ao nome de Jesus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda exaltação e todo aplauso. Amém? Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Multimídia, eu estou usando a versão Almeida, século 21. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14. Se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Digo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Observai o povo de Israel. Por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Eu vou repetir esse texto. Glórias ao nome de Jesus. Observai o povo de Israel. Por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? Amém? Meus amados irmãos, nós temos sido confrontados a colocar o Senhor em primeiríssimo lugar na nossa vida. E temos sido confrontados não por pessoas, mas pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus. E a pergunta que eu faço para mim, eu faço para vocês. E a pergunta que eu me fazia, de ontem para hoje, e ainda continuo fazendo, será que verdadeiramente tenho colocado o Senhor em primeiro lugar na minha vida? Colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida significa abandonar as práticas antigas,
e colocar novas práticas. Deixar os costumes antigos, que outrora achávamos que não significavam nada no reino espiritual, e passar a ter uma vida fazendo com que essa vida seja vivida de maneira agradável ao Senhor. Porque sabemos que um dia estaremos face a face com Ele. Ele pode nos chamar agora. Você pode estar bonzinho, saúde perfeita. Ele pode chamar agora. A trombeta pode tocar agora. Então, nós precisamos ter uma vida tranquila no sentido da certeza absoluta da presença do Senhor, do seu agir, nos fortalecendo, renovando a nossa mente, né, que diz o texto, renovando a nossa mente, para que possamos viver eternamente em sua presença. Esse assunto que eu trago agora pela manhã, eu sei que é um assunto muito difícil para muitos, mas eu preciso esclarecer para você, porque nós pastores, nós ministramos a palavra sobre a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e a decisão é pessoal. Eu já tomei a minha decisão, você já tomou a sua, outros ainda têm dúvidas, outros acham ou pensam. Meu filho, minha filha, não haja por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa. Haja conforme a palavra de Deus. Aí não tem erro. Não tem erro. Sabe, irmãos, é difícil falar sobre alguns assuntos que fazem parte da nossa cultura. Durante esses quase 31 anos como pastor dessa igreja, essa é a 4ª vez que falarei sobre o mesmo assunto. Se o Espírito Santo me moveu para isso, mas como seu pastor eu tenho que transmitir a verdade bíblica. Não somente esse compromisso não é somente meu, mas é meu, do pastor Murilo, como pastores aqui da igreja. Mesmo que para muitos isso não tenha qualquer valor, seja um exagero. E o meu único objetivo é transmitir a palavra de Deus de acordo com a revelação do Espírito Santo. E essa revelação não é nova. Entretanto, mesmo como evangélicos, no passado, nós fomos acostumados, estimulados a participar dos festejos juninos. Participávamos e isso era sempre foi encarado como algo normal, sem qualquer maldade. Irmãos, quantas vezes eu me lembro, né? Meu pai era da junta do Colégio Batista e uma vez no ano, época de São João, a gente se reunia, tinha um jantar, depois tinha uma fogueira, a gente ficava assando milho ali na fogueira. Colégio Batista, participei até de quadrilha no Colégio Batista. Participei, não vou dizer que não, participei, sabe? Então, nós passamos então a ter em nossa mente como uma festa folclórica que sempre ocorre no mês de junho de cada ano. Mas, irmãos, eu acho assim, sabe? Tem muita coisa gostosa, mas essa comida de milho, isso é gostoso demais. Olha, o milho assado, milho cozinhado, pamonha, canjica. Tem aquela canjica que fica bem lisinha, né? E não tem aqui, tem um que fica mais carrasquenta. Aquela bem lisinha, aquilo ali aquilo é uma delícia. Eu gosto e como aquilo.
entendeu? Não é para dizer, não é o pastor está falando que não é nem para comer, não estou falando isso não. Preste atenção no que eu vou falar. Fique ligado. Agora eu entendo, irmãos, que a falta de visão do verdadeiro sentido dessa festa passou, em termos espirituais, desapercebido. E isso contribuiu para que esse assunto encontrasse resistência no meio evangélico. E eu vejo hoje, não somente evangélicos, mas igrejas fazendo isso. Pastor, a igreja tal, a igreja qual, eu não tenho nada a ver com ela. Eu tenho a ver com o Senhor. E o Senhor tem a dizer alguma coisa? Não. Eu tenho a dizer na minha igreja, eu tenho que falar para o meu povo, para aquele povo que o Senhor colocou sob minha responsabilidade. Cada um de vocês tem liberdade se vai comemorar a festa junina ou não. Você não encontrará na Bíblia nenhuma determinação de que o crente não deve participar de festejos juninos, até porque naquela época não existia. Mas com base bíblica, eu quero ver rapidamente Êxodo no capítulo 20, versículos de 3 a 6, você pode tomar nota. Não terás para ti outros deuses além de mim, não terás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvará diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 12, está escrito: assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, como servos do Altíssimo, devo promover a idolatria? Como servo do Altíssimo, devo fazer alguma coisa que contribua para a idolatria? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. As festas juninas são chamadas pelo nome dos santos que representam São João, São Pedro e Santo Antônio. Você tem alguma dúvida se deve ou não tomar parte de uma festa oferecidas a ídolos adorados por outra religião? Tais festejos não têm nada a ver com as nossas crenças e com a fé que professamos. Os festejos juninos fazem parte do calendário católico e, como tal, é uma festa pagã. Rapidamente, as festas juninas e seus símbolos. A fogueira, segundo a tradição, é considerada um símbolo de reunião entre amigos e familiares, além de simbolizar a purificação. Serve de proteção contra espíritos, homenageia e agradece aos deuses. Balões são uma oferta aos céus, cujo propósito é realizar pedidos ou agradecer pelos que foram atendidos. Fogos. A crença popular diz que o som produzido pelos fogos de artifício serve para espantar os espíritos maus e acordar São João para a festa. Casamento caipira é a celebração típica em que a noiva engravida antes de casar. O noivo, embriagado, tenta fugir, mas é forçado ao casamento pelo delegado armado. A quadrilha. Essa é uma tradição inglesa que foi trazida para o Brasil pelos portugueses e que significa o agradecimento aos santos pelas boas colheitas. As simpatias são feitas principalmente para trazer sorte no amor. Nesta tradição, a imagem de Santo Antônio recebe castigo até que a pessoa encontre o seu amor.
Coitado. Nunca nos esqueçamos que mesmo no período da graça, o pecado leva à morte. Além de trazer terríveis consequências para a vida do cristão na terra. Portanto, devemos cuidar para não sair dos propósitos divinos, mas para atentar em permanecer no centro da sua vontade. Olha, irmãos, a minha bisneta, ela está numa escolinha cristã. Os irmãos da escola estão aqui. E eu tenho muito prazer, porque lá ela aprende hinos, ela aprende as letras, porque ela recebe um ensinamento bíblico. 2 anos de idade. Teve as festas das mães, dia das mães. Na hora ela ficou um pouquinho encabulada, mas olha, irmãos, canta a música para as mães o dia inteiro. Chama para ela cantar, ela canta. Louva o Senhor. Um lugar que você sabe. Não, hoje é o dia que vai comemorar São João, então meu filhinho vai todo vestido de São João. Não, lá não tem isso não. Aí os pais vão numa alegria. Oh Deus do céu, tem o entendimento da palavra. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo declara: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando você não conhecia a palavra de Deus, quando você ainda não tinha passado pela experiência do novo nascimento, sua sujeição ao pecado aprofundava ainda mais a sua vida na escravidão do pecado. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, parte do nosso texto básico, o apóstolo Paulo exorta: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 16, Deus fala através de Moisés: cuidado para que o vosso coração não se engane e vos desvieis e cultueis outros deuses, adorando-os. Fique chateado comigo não, porque eu tenho que falar. Os festejos juninos são em adoração a São João, São Pedro e Santo Antônio. Isso é idolatria. Então meu irmão diz: mas sabe, pastor, eu não adoro. Eu estou lá, mas não estou adorando. Então eu digo: quando você participa, você adora. Mesmo que o seu coração não exista, mesmo que em seu coração não exista qualquer intento de adoração, está junto, olhando, comendo, brincando. No reino espiritual você está em atitude de idolatria. Aí eu fico impressionado com a inocência, para não dizer ignorância, de alguns crentes que dizem: ah, pastor, isso é exagero. Eu não vou estar lá adorando a São João, São Pedro e Santo Antônio. Eu vou só para ficar junto com a minha família. É uma tradição. Eu só estou falando. Eu só estou ensinando. Você faz o que você quiser. Você é livre. As crianças são convocadas, falei agora há pouco, nas escolas para participarem de um momento cultural. Isso é um disfarce. Para o Estado, essa festa já está incorporada ao folclore, mas em termos espirituais é idolatria. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, Jesus Cristo afirma: e sereis odiados por todos
por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui em Mateus capítulo 10, de 16 a 23, Jesus está falando para os discípulos do futuro. Falou lá para os discípulos do futuro. E nós hoje aqui somos os discípulos do presente. Nós somos esses discípulos. Finalmente, em Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2 está escrito: Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhes pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. E aí, pastor, o que é que eu faço? Passa a comida de São João em casa. Passa para a mãe em casa. Vai dar muito trabalho, chame alguém. Então compre, não pergunte como foi feito, não foi nada, compre, ore e abençoe. Eu não vou fazer propaganda, mas tem um lugarzinho que eu sempre vou ali e compro canjica. Canjica gostosa. Lá, leve para casa, vamos em casa. Você que sabe. Você pensa que o inimigo vai colocar patente grande para a gente tropeçar, é? Não, é coisinha pequena, miúda. Não estou dizendo que foi o inimigo que colocou isso aqui, não, estou dando exemplo. É coisa miúda, coisa pequena. Irmãos, olha, quer vocês entendam ou não, quer vocês aceitem ou não, é impossível. Atenção, líderes, atenção, líderes. Quer vocês entendam ou não, quer vocês aceitem ou não, é impossível liberar qualquer departamento desta igreja para ter alguma atividade que possa lembrar, não, os adolescentes, não, os jovens, não, as crianças, pastor, elas só virão de blusa, de camisa, as meninas de blusa, porque o homem não usa blusa, o homem usa camisa. As meninas de blusa e os homens de camisa xadrez, não. Estou falando hoje aqui, já vim com ela mesmo, já, olha, hoje, eu nem pensei nisso, pensei agora. Não, cheguei em casa, guarda esse negócio, ó, só depois do mês de julho que eu uso esse negócio. Não. Mas pastor, uma coisa só. Não. Passa em outubro. Passa em novembro. Nada que lembre. Nada que lembre. Amém? Toda a liderança atenta, ligada. Ligada aqui nessa palavra. Equipe de louvor. Minha igreja amada do Senhor, igreja amada da qual faço parte, as questões espirituais somente serão discernidas espiritualmente. Vou repetir, para muitos evangélicos e muitas igrejas, os festejos juninos são considerados normais. Isso não é problema meu. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal é um dos conselhos de sabedoria dados pelo apóstolo Paulo. Ao escrever a sua carta aos Tessalonicenses, ele disse: afastem-se de toda a forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Então o cristão deve se afastar de toda forma, aparência, tipo ou classe de mal. Em outras palavras, devemos nos afastar de tudo que é maligno. É importante fugir da aparência do mal, ainda que não exista mal em si, naquilo que se está fazendo. Entenderam? Entenderam o que eu falei? É importante fugir da aparência do mal, ainda que não exista mal em si, naquilo que se está fazendo. Em Cristo, nós passamos por um processo de renovação da mente.
Isso inclui pensamentos, palavras e práticas. Deixa eu só citar aqui. Eu citei algumas coisas, eu preciso dizer, né, algumas fontes. Festas juninas, congregação, evangélico pode participar, do pastor Antônio Júnior. Posso deixar meu filho ir às festas juninas? Simone Quaresma. Festa junina, um cristão evangélico pode participar? Palavra do editora Ultimato. O crente pode participar de festa junina? Jornal Regional Evangélico. 4 razões porque festas juninas evangélicas são sincréticas e afrontam a Deus. Plano News. Os evangélicos e os festejos juninos. Estudos bíblicos. Consultei isso tudinho aqui. E a fonte maior, a palavra de Deus. O povo de Israel abraçou os costumes das nações pagãs e foi criticado pelos profetas, mas não se incomodou. E o castigo de Deus veio sobre aquele povo. Foi um preço muito alto. Eu não tenho autoridade ou poder para proibir quem quer que seja de participar destas festas, mas eu tenho autoridade para não permitir que a igreja faça qualquer evento onde as pessoas sejam convidadas a participar com roupas típicas da época. Amém? Você recebe essa palavra? Recebe mesmo? Então fique de pé, equipe de louvor.